Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Tiago, capítulo 3, versículos do 2 ao 5. Assim nos diz a palavra de Deus. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Aquele que não peca no uso da língua é um homem perfeito, capaz de refrear também o corpo todo. Se pomos um freio na boca do cavalo para que nos obedeça, conseguimos controlar o seu corpo todo. Reparai também nos navios, por maiores que sejam, e impelidos por ventos impetuosos, são entretanto conduzidos por um pequeníssimo leme na direção que o timoneiro deseja. Assim também a língua, embora seja um membro pequeno, se gloria de grandes coisas. Comparai o tamanho da chama com o da floresta que ela incendeia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, versículo 2. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Já que a gente falou em humildade, né, Padre? Humildade é também reconhecimento da verdade. Tem gente que acha que ser humilde é a gente se desfazer de nós mesmos, é mentirmos a nosso respeito, nos rebaixando, é viver sempre nos arrastando com olhares baixos, cabisbaixos. Acham que isso é humildade. Isso não é humildade. Até quem tem essa ideia vai dizer que Nossa Senhora não foi humilde. Vai até se contrapor a Maria, sendo que o que ela fez é o que deveria ser feito. Humildade é reconhecer a verdade. Por isso, quando Isabel diz para ela que ela é mãe do Senhor, ela não nega. E quando a chama de bendita, Nossa Senhora assume isso. Volta para Deus e diz: bendito é Ele, bendito é o Senhor. Mas esse Senhor fez por mim maravilhas, grande é o seu nome. Ele olhou para, olha só, ele olhou para a pobreza, para a humildade da sua serva. E porque ele olhou para mim, os grandes deste mundo, os poderosos deste mundo me chamarão de bendita. A humildade tem a ver com a verdade. E não é humilde quem não consegue reconhecer diante de Deus as suas fraquezas, os seus pecados. Diz a palavra de Deus que Deus não move a sua mão sobre os orgulhosos. Pedem sem ser atendidos. Voltam do mesmo modo como vieram, de mãos vazias. Mas também diz a palavra de Deus que ninguém que chega na presença do Senhor humildemente, reconhecendo seus erros, reconhecendo seus pecados, pedindo a Deus a sua misericórdia, é despedido de mãos vazias. Não volta do mesmo jeito quem entrou na presença de Deus, quem é humilde. Você se lembra? Se não se lembra, eu conto para você aqui brevemente aquela parábola que Jesus conta do fariseu e do publicano. Que o fariseu entra no templo e o publicano também. O publicano era aquela pessoa que trabalhava ali nos órgãos públicos ligados ao Império Romano e que já pela sua relação com os romanos já era considerado um pecador público também, conhecido de todos, não é? Porque a maneira como os romanos conduziam a coisa ali em Israel era injusta. Então a pessoa que estava ligada ao Império Romano estava numa constante situação de injustiça e de pecado.
E não era mentira não, era mesmo. Então entra ali no templo o fariseu e entra também esse homem, que todo mundo sabia que era um pecador. E o fariseu, de pé diante do altar, de pé diante de Deus, começa a se elogiar diante de Deus. Senhor, eu quero te louvar, porque eu sou um homem bom, sou um homem correto, sou um homem justo, eu pago o meu dízimo, eu não roubo, eu não mato ninguém, eu dou esmolas, eu faço as minhas orações, eu cumpro minhas penitências, eu jejuo tantas vezes por semana e te agradeço, porque não sou igual aquele miserável, aquele desgraçado que está ali atrás, um pecador imprestável que todo mundo conhece, não deveria nem estar aqui no templo. Diz a palavra de Deus que não foi desmentido o fariseu, porque tudo aquilo que ele disse de si mesmo diante de Deus era verdade, mas ele não reconhecia que o que ele era por Deus, porque na verdade o que ele fazia para ter algum tipo de lucro. Ele queria lucrar diante de Deus um lugar especial, ele queria se arrogar diante de Deus que ele merecia que Deus o favorecesse. Então não era uma misericórdia de Deus, não era uma iniciativa e uma bondade de Deus. Deus tinha que dar a ele porque ele era um merecedor. E no entanto aquele outro pecador batia no peito, diz a palavra de Deus, que nem sequer era capaz de levantar os seus olhos enquanto rezava: Senhor, tem compaixão de mim, que sou um homem pecador. E sabe como é que Jesus termina essa história? Dizendo: aquele que estava em pé diante do altar não foi justificado, não foi encontrado justo diante de Deus. Mas aquele outro que lá atrás batia no seu peito e pedia misericórdia, este foi perdoado, encontrou a salvação e voltou para sua casa justificado, com o favor de Deus sobre ele. Humildade é reconhecer a verdade na sua essência mais profunda. E o que é que diz a nossa verdade? Meus queridos, que todos nós somos pecadores. Quem diz que não tem pecado mente e faz de Deus um mentiroso, diz São João. Porque é o próprio Senhor quem nos diz que todos nós pecamos e que o nosso pecado nos priva de experimentar o amor de Deus na nossa vida, que o nosso pecado nos priva de experimentar certas graças na nossa vida. Por que eu digo certas graças? Porque tem graça que mesmo afundado no pecado, Deus põe à nossa disposição. Mas tem muita coisa que nós poderíamos experimentar e não experimentamos porque o nosso pecado nos privou, tirou de nós. Estamos muitas vezes inseridos num ambiente de graça, mas nós não sentimos a presença de Deus, nós não conseguimos ver a direção que Deus nos aponta, nós não conseguimos gozar da força de Deus para enfrentar as dificuldades do dia a dia, e por isso nós nos sentimos fracos, e não só nos sentimos, nos arrastamos fracos realmente, porque nos falta a força de Deus. Porque todos pecaram, diz a palavra de Deus, todos estão privados da glória de Deus. Mas nós quebramos esse ciclo quando com humildade chegamos diante do Senhor e reconhecemos o que esta palavra diz. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Então me permita dizer, eu tropeço em muitas coisas. E quero dizer, me permita a liberdade, que você tropeça em muitas coisas. Às vezes a gente tropeça nas pessoas, chutando as pessoas pelo meio do caminho e passando por cima delas. Às vezes nós tropeçamos nas nossas ideias. E por causa de ideias trôpegas,
Nós cometemos erros graves na nossa vida, graves, que comprometem a nossa saúde, que comprometem a nossa salvação, que comprometem as nossas amizades, que comprometem os nossos relacionamentos familiares, que comprometem os nossos trabalhos. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. E olha, tropeçamos em palavras e por meio de palavras, quantos danos nós causamos aos outros. Então, repito aqui, olha, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Minha querida irmã, amiga que nos acompanha agora no Sorrindo para a Vida. Quantos tropeços você realiza em relação ao seu esposo? Meu irmão, meu amigo, está passando aí ouvindo agora o programa. Quantos tropicões na sua vida você deu em relação à sua mulher? Nós tropeçamos no sentido de errar com os nossos filhos. Nós erramos com pessoas que confiaram em nós. Nós erramos nas escolhas que nós fizemos na nossa vida em muitos momentos. E olha, quem de nós sempre acertou na direção da própria vida? Então é hora mesmo de nós olharmos com calma e percebermos que se nós tropeçamos, também temos que ter compaixão com aqueles que tropeçam conosco. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. E aí a palavra de Deus diz aqui uma coisa espetacular para nós. Aquele que não peca no uso da língua é um homem perfeito. É difícil ser perfeito, vou lhe dizer que é praticamente impossível. Sem a graça de Deus a gente não consegue. Mas você quer ser perfeito? Está aqui uma dica maravilhosa para você. Aquele que não peca no uso da língua é um homem perfeito, porque capaz de refrear a língua, é capaz também de refrear o corpo todo. Gente, quem consegue controlar o que diz, consegue controlar o que pensa, consegue controlar o que sente, consegue controlar o que faz. Quem tem uma língua equilibrada, tem uma mente equilibrada, tem um coração equilibrado, tem uma vida equilibrada. E aí a palavra de Deus faz uma comparação para todos nós entendermos bem. Os homens do campo entendem bem isso, mas todos nós o entendemos também. Se pomos um freio na boca do cavalo, um cabresto, para que ele nos obedeça, nós conseguimos controlar o corpo todo. Você entendeu o que a palavra de Deus está nos dizendo? Ponha um cabresto na sua língua. Reparai também os navios, por maiores que sejam e impelidos por ventos impetuosos, são, entretanto, conduzidos por um pequeníssimo leme na direção que o timoneiro deseja. Assim também a língua. Olha que interessante. As coisas que eu digo determinam a direção em que eu vou. Você já viu que pessoas que sempre falam coisas negativas, que são pessimistas, que são critiquentas, estão sempre indo para baixo? Você já percebeu que quando uma pessoa só critica, a vida dela vai na direção daquilo que ela critica? Porque a língua acaba igualzinho um timão, acaba direcionando o rumo da nossa vida. Então nós temos que ter clareza, ter consciência e escolher o que vai povoar a nossa boca. Que tipo de palavra que nós estamos trazendo para o nosso dia a dia. Porque muitas vezes nós vamos chamando maldição sobre nós. Por meio das coisas que a gente fala. Por meio do ódio que a gente exala pela boca. Por causa dos pensamentos não refletidos que nós exprimimos por meio de palavras. Por causa de sentenças que nós proclamamos sobre os outros, contra os outros
e às vezes contra nós mesmos, porque tem gente que proclama sentenças contra si mesmo. Eu não presto, eu não dou conta de nada, eu já estou acostumado, a minha vida é assim mesmo, minha família sempre foi assim, lá em casa ninguém nunca deu para nada mesmo, já estou conformado com essa ideia, eu cresci ouvindo isso, e a pessoa vai, olha, consolidando verdadeiras maldições que são ditas sobre ela. Eu gostaria de te dizer diferente, mas aquilo que a gente tanto repete acaba se tornando uma verdade na nossa vida, ainda que seja uma mentira. De tanto você repetir, aquilo acaba acontecendo. Porque a gente começa a conspirar para aquilo que é mal dar errado na nossa vida, não é? Então reparai também nos navios, por maiores que sejam, impelidos por ventos impetuosos, são, entretanto, conduzidos por um pequeníssimo leme na direção que o timoneiro deseja. Assim também a língua, embora seja um membro pequeno, se gloria de grandes coisas. É verdade. As pessoas que nós conhecemos, que viveram há séculos e há milênios atrás, nós as conhecemos em função do que disseram. Fizeram também, mas do que disseram. As suas palavras marcaram o seu ingresso na história, de forma negativa ou de forma positiva, ou até de que não ficasse registrado nada a respeito desta pessoa. Língua pequenininha, foi capaz de grandes feitos. E a palavra termina com uma outra comparação. Preste atenção no tamanho de uma chamazinha que incendeia uma floresta inteira. Você não tem ideia da força de destruição que uma língua tem. Ela pode acabar com um povo inteiro. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. E ontem aqui no Sorrindo para a Vida, nós tínhamos uma palavra de Santo Agostinho, em que ele dizia assim: se queres ser perfeito, começa com o mínimo, não é? Hoje a palavra diz aqui: se queres ser perfeito, controla a sua língua, não é? Quer coisa menor do que manter a própria língua dentro da boca? Fácil. Mantém a língua dentro da boca. Quer coisa menor do que isso? Quer coisa mais fácil do que isso? Está à sua disposição, está em seu controle, não depende de outra pessoa. E, no entanto, isso é algo grandioso, ao ponto da palavra de Deus nos dizer que a pessoa que controla aquilo que diz é perfeita. A pessoa que controla aquilo que diz é ímpar, não tem igual. Porque uma pequena língua pode produzir grandes estragos e pode pôr a perder uma amizade. Pode pôr fogo numa família, destruir um relacionamento familiar, pode arrasar uma nação. Há um conto, mas todos esses contos têm base de verdade, viu? Que narra, não sei se o senhor conhece, sobre a destruição de Jerusalém, que foi que disparou a destruição de Jerusalém. Jerusalém já estava sob o domínio dos romanos, de certa forma pacificada. Os romanos estavam ali, tinha um rei ali em Jerusalém que era judeu, e os romanos tinham uma boa relação ali com eles, de certa forma. E aconteceu que havia ali em Jerusalém duas famílias rivais. E uma dessas famílias deu uma festa. E o dono da casa, o pai de família, chamou um dos seus servos e disse a ele: eu quero que você traga como um convidado para a nossa festa o fulano. E esse fulano tinha um nome muito parecido com o nome de um inimigo do dono da casa. Só tinha uma palavrinha, um prefixo que diferenciava, que era Ben, né? Igual Benjamim, né? Que é o filho do Jamim, né? E o pai de família disse: vai lá e chama esse senhor para cá, porque eu tenho grande consideração por ele e eu quero que ele participe da festa. O servo achou esquisito, que ele entendeu que era para chamar o inimigo, mas não falou nada. Foi lá e fez o convite pro adversário. Em vez de chamar o fulano de tal, chamou o bem fulano de tal. E o outro ficou surpreso, porque como é que o inimigo ia convidá-lo para ir para casa?
E olha, não é que o convite desarmou o camarada e ele se encheu de boas intenções, entendeu que talvez fosse o fim daquela inimizade, se arrumou e foi contente participar da festa. E chegando lá na festa, tinha um lugar de honra preparado para aquele bendito, que era o convidado, e ali ele foi assentado. Quando o dono da casa entrou, que viu o seu pior inimigo sentado à mesa, ele fremiu de ódio, ele não quis saber o que aconteceu. Ele foi lá junto deste homem e disse: você, seu porco imundo, na minha casa, arranca-te da minha mesa, antes que eu ponha os meus servos para te pôr para fora daqui a pontapés e a pedradas. Meu Deus. E ele, surpresa, disse: mas você me convidou, não convidei a você. Mas aqui o convite, ele é dirigido para uma outra pessoa. Eu não te quero aqui. Ele falou: mas agora eu já estou aqui, vai ser muito humilhante você me fazer sair da mesa. Me deixa ficar. Ele disse: de modo algum. Ele falou: eu pago por tudo que eu consumi. Você não precisa olhar para mim. Ao menos me deixe ficar aqui. Quando eu tiver oportunidade eu saio, eu vou embora. Ele falou: não, você vai sair agora. E o homem estava tão constrangido que ele disse: se você me permitir ficar, eu pago pela festa inteira. E o outro respondeu: e eu gastaria 3, 4, 10 vezes o que custou essa festa só para ter a oportunidade de te escorraçar. Fora! E o homem, extremamente humilhado, saiu dali. E foi direto a um quartel dos romanos e disse: olha, Jerusalém está conspirando contra o César. Jerusalém está conspirando contra Roma. E tem uma reunião de conspiração acontecendo neste exato momento, nesta casa e tal. E aí os romanos vieram com tudo e encontraram do jeito que ele tinha dito. E como era um homem nobre, reunido muitos outros nobres, Roma tinha entendido que realmente a liderança dos judeus tinha se unido para poder tentar derrubar o Império Romano. E arrasaram com a cidade. Jerusalém acabou por causa de uma inimizade e pela força de uma palavra dita com maldade na hora precisa. Uma palavra errada pode destruir um povo. Para você ter ideia da força que a língua tem. E se pode destruir um país, o que é que não pode fazer com a sua casa? Com a sua família, por maior que seja, pequenininha. A marca que deixa na vida de uma pessoa, o rancor, a mágoa, a ferida e muitos sentimentos que brotam daí, de vingança, de ódio, sabe, de inveja por causa de palavras que foram ditas. Então, eu digo a você, diante desta palavra, pense nas pessoas que Deus deu a você. Pense nos lugares onde Deus te colocou. Porque Deus não nos pôs aonde nós estamos para nós causarmos destruição para as pessoas. Deus não nos pôs para sermos mensageiros de maldição. Deus fez de nós portadores da sua bênção. Então tenha medo de destruir a unidade entre as pessoas, semeando com palavras rivalidade, inimizades, colocando uma pessoa contra a outra, porque desunir é fácil, agora reconciliar é difícil. Vai perguntar para um pai que no momento de raiva disse algo terrível para o seu filho. Um momento custou muitos anos para que a reconciliação fosse possível. Pergunte para aquela família ou para aquela mãe que todas as vezes que há uma discussão naquela casa, o filho ou a filha lembra aquilo que foi dito no passado, lembra aquele dia, que a pessoa nunca esquece. E às vezes não é o filho, é o próprio pai ou a própria mãe que estão magoados. E que dizem: eu nunca vou esquecer o que você me falou. Às vezes foi dito num momento de raiva. Mas para poder destruir é preciso só um momento.
Agora, para construir ou reconstruir, às vezes leva uma vida inteira. Língua é coisa tão perigosa, gente, que fez Davi compor uma música para ele não esquecer. Você já viu que tem gente que para poder não esquecer faz musiquinha? Quando você está estudando, que você tem provas nas faculdades, vai fazer concurso, vestibular, tem muita gente que faz música. Faz música com fórmula de química, faz música com textos da literatura, faz músicas com fórmulas matemáticas ou compõe várias palavras-chave para poder dar contexto a um episódio histórico. A pessoa vai fazendo as músicas. Você já viu que tem música que você não quer ouvir e quando você ouve, aquilo gruda na sua mente igual um chiclete? Tem música que quando eu escuto dá vontade de tapar os ouvidos, porque é horrível, é nojenta, mas ela encarna na gente que a gente não esquece. Davi estava tão preocupado com isso que ele fez uma música. Eu não anotei aqui onde está, mas depois eu vou procurar e eu digo para você. É um salmo. E no salmo ele diz assim: atentarei para o meu comportamento, a fim de não pecar com a minha língua. Porei uma mordaça na minha boca enquanto o malvado estiver à minha frente. E Davi saía cantando isso pelos cômodos do seu palácio. Davi saía cantando isso nas frentes de batalha para onde ele ia, porque ele não podia esquecer. Agora diga para mim, isso não é conversa de quem já sofreu por causa da língua? Quem já apanhou por causa do que disse, quem já foi traído porque falou demais, entende direitinho o que Davi está dizendo. Vou prestar atenção para onde eu conduzo os meus passos. Vou atentar para o meu comportamento, para eu não pecar com a minha língua. Quando eu estiver na frente de gente ruim, vou pôr um cabresto na minha boca. Salmo 39, versículo 1. É onde está esse canto de Davi. Obrigado, Lu. O Rafael. Obrigado, Rafael. Pô, isso aqui é o diretor, né? É ótimo. Estava atento. Estava aqui pesquisando. Atentarei, então, Salmo 39, anota aí para você ver. Você que já levou na cabeça por causa das coisas que você fala. Vou prestar atenção no meu comportamento. Você vai para uma festa, você não é alcoólatra. Você vai tomar uma taça de vinho, você vai tomar ali uma cerveja. Sai cantando isso pelo caminho. Vou prestar atenção no meu comportamento. Você é alcoólatra, você sofre da doença do alcoolismo, você não pode pôr álcool na sua boca. Vai cantando pelo meio do caminho. Não, vou atentar para o meu comportamento, porque eu não posso tropeçar. Eu tropeço, todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas você que é alcoólatra não pode tropeçar no copo de bebida. E você que fala demais não pode beber ao ponto de soltar a sua língua. Mas como é que eu faço para segurar? Vai cantando. Faz a sua música. Atentarei para o meu comportamento. Vou prestar atenção nas minhas atitudes. Chegando lá, eu vou vigiar sobre mim com uma finalidade: não falar o que não devo, não falar mais do que devo. Mesmo que seja verdade, nem toda verdade precisa ser dita. Mesmo que seja verdade, tem horas para a gente dizer a verdade, porque a verdade dita na hora errada produz muitos prejuízos. Quando o diabo foi tentar Jesus no deserto, ele não disse nenhuma mentira. Ele só disse a verdade fora de contexto. Porque a verdade aplicada fora do contexto, ela se torna falsa, ela se torna mentirosa. Então, para quem gosta de dizer assim, eu só falo a verdade, mas se você fala a verdade para prejudicar as pessoas, se você fala a verdade na hora imprópria, se você fala a verdade de forma incorreta, maliciosa e quando não devia, é quase que o mesmo que dizer uma mentira. Então, vou prestar atenção para eu não pecar com a minha língua. Se for preciso, vou pôr uma mordaça na minha boca. Não tem muita gente ainda usando máscara? Pega uma mais forte, amarra com força, dá um nó na língua e aperta.
Põe uma mordaça na boca, se for o caso. Sobretudo quando você estiver na frente de gente com más intenções. Como é que a gente sabe, Márcio, que a pessoa é uma pessoa de más intenções? Pela prática, pela experiência. Uma pessoa que você sabe que a vida inteira foi fofoqueira, ela não vai se curar de uma hora para outra. E sobretudo porque é você quem está falando. Se você já sabe que tem coisas que não dá para dizer na frente da pessoa, não diga. E tem coisas, é engraçado, né? O fofoqueiro, ele só presta um desserviço a gente tonta. Porque quem é esperto usa o fofoqueiro. Tem coisas que quando você quer espalhar para os outros, é só você dizer perto de um fofoqueiro, fazendo de conta que você não está vendo que ele está ali. E de preferência no final você diz assim, olha, isso é segredo, não conta pra ninguém. Isso é a mesma coisa de você dar uma estilingada nele, ele sai dali igual uma bala. O negócio vai correr de um jeito que você não imagina. Agora, e quando você não quer que seja dito, você vai falar na frente da pessoa? Presta atenção no que você diz. Porque mesmo o que você diz sem maldade, na frente de gente mal intencionada, a pessoa vai pegar aquela palavra para fazer mal para você ou para fazer mal para alguém. E ainda vai colocar a confusão na sua conta. Vai chegar lá, vai fazer o mal para a pessoa e ainda vai dizer, foi o Márcio que disse. Foi o Márcio que falou. E você vai ter duas opções. Se fazer de rogado e mentir dizendo eu não disse nada, ou querer manter a sua honra e assumir também o que você não disse, porque às vezes você não disse daquela maneira e não era para ter ido daquela forma. Mas não tem uma terceira opção, meu amigo. Então tudo começa com o cuidado que você tem para você não falar o que não deve na frente de quem não pode ouvir. Aprenda a ouvir sem se envolver. Eu sei que o que cutuca a nossa língua muitas vezes é o que a gente ouve. Aprenda a ouvir sem se envolver. Ouça muito. É muito bom a gente ouvir as pessoas. Eu tinha muita dificuldade de ouvir as pessoas, muita. Mas atendendo em oração eu fui treinando a escuta. Hoje eu sou uma pessoa que falo bastante, mas eu aprendi a escutar. Então quando uma pessoa está falando, eu quero ouvir o que ela está dizendo, porque eu quero entender como a cabeça da pessoa funciona, eu quero entender o que está dentro do coração dela, eu quero entender aquela circunstância. E se você não souber calar, você não vai entender nada sobre nada, nem mesmo sobre a sua vida. Então, ouvir muito e falar pouco. Filtre essa mania que a gente tem. Eu digo isso para você, mas digo para mim também. A gente precisa filtrar essa mania que a gente tem de dar opinião sobre os outros, de dar opinião sobre a vida alheia. A gente não tem que dar opinião de tudo. A gente que não tem que ter uma opinião formada sobre todas as coisas. Se você não tem segurança em algumas matérias, é melhor não falar. Ó a humildade entrando aqui. Diga que não sabe. É verdade. É melhor você dizer eu não sei. Ouça os desabafos das pessoas. Não tem problema você ouvir. Mas às vezes a pessoa vem e despeja um caminhão de coisa negativa sobre mim. Olha, se você não tem condições de ouvir, fuja. Tá certo? Vou fazer o que mais? Foge. Arruma desculpa, vai para outro lugar. Direciona a pessoa para alguém que seja capaz de escutá-la. Mas agora, se você tem condições de ouvir o desabafo da pessoa sem se contaminar com o que você vai escutar, ouça os desabafos. Mas lembre-se que são desabafos. E no desabafo vem muito lixo junto. Quando a sua esposa for desabafar com você, meu amigo, você tem que tomar uma decisão de escutar sem se deixar magoar. Porque vai vir muita verdade, vai vir muita coisa boa, mas no desabafo vem muito lixo junto, vem ressentimento, vem rancor, vem ideias erradas, incompreensões vem no desabafo. Que a pessoa precisa pôr para fora, até para ela se curar.
Então no desabafo irão as incompreensões. Veja, o que é incompreensão? É aquilo que ela viu e não compreendeu. E você vai se sentir incompreendido porque ela não te compreendeu. Mas quando uma pessoa não compreende a gente, isso não é motivo para a gente se magoar. É a oportunidade que a gente tem para esclarecer. E às vezes você vai ter que dizer 1000 vezes a coisa correta, até a pessoa entender, até a pessoa se convencer, porque não basta dizer uma vez, porque não é a cabeça que está doente, é o coração. E para o coração compreender, você vai ter que repetir e repetir. Eu não fiz isso, a intenção não era essa, eu não pensava desse modo, não foi desse modo que eu fiz, não foi assim que eu disse, não era essa a finalidade. Você vai ter que com paciência repetir, 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 até que a pessoa perceba que você está falando a verdade. Porque na hora que ela desabafou, muita coisa que não deveria veio junto. Muito lixo. Não pegue o lixo dos outros para você. Sabe? Eu sei que tem gente que recicla material, mas tem lixo que a gente não deveria pôr a mão. Sabe? Tem lixo contaminado, tem lixo tóxico, tem lixo infectado com doença, que a gente não deveria pôr a mão. O que você faz com esses lixos de hospital? Muitas vezes tem que ir para o fogo, porque às vezes ali está uma doença, está uma contaminação muito séria. Não pegue o lixo das outras pessoas para você, porque você não sabe o que tem ali. Tome cuidado com quem você desabafa também. Que às vezes a gente deixa que os outros desabafem sobre nós e a gente pega para nós o que não deveria. E às vezes é a gente que faz esse papel. A gente acaba desabafando sobre as outras pessoas. E às vezes nós não escolhemos com quem desabafar. Tome cuidado com quem você desabafa. Lembre-se que depois que você falar, a outra pessoa pode usar o que você disse como ela bem entender. Do mesmo jeito que você não põe qualquer coisa no lixo, você não vai jogar um cartão de crédito no lixo, você não vai jogar as senhas da sua conta bancária no lixo, você não vai jogar um documento sigiloso no lixo. Você vai fazer o que com esse documento? Você vai destruir ele. Que depois que você pôs no lixo e alguém pegou, já era, meu amigo. Agora está nas mãos da pessoa, ela vai fazer com aquilo que ela quiser, o que ela bem entender. Então, por isso, ouça bem com quem você fala. Preste atenção com quem você fala. Ouça quem precisa falar. Evite discussões tolas. Escute as discussões, mas não envolva você mesmo em discussões. Difícil, hein, Márcio? Difícil. Mas há uma direção. O que fazer quando isso acontecer? Quando você ouvir gente falando maldade dos outros, não entre na da pessoa. Não caia na dela. Não se sente com ela para você se deliciar na maledicência. Porque tem gente que gosta. Quando a pessoa já solta assim, você ficou sabendo, o outro já senta, não é? Não é assim, pai? Agora, né? Você chega um pouco mais perto. Tá sabendo? A pessoa já puxa a cadeira, já senta, já regala os olhos, já abre o ouvido e diz, o que é? Né? O que é que está acontecendo? Me conta porque eu quero saber também. E quanto pior é a notícia, mais a pessoa se delicia. Já vivi muitas vezes essa experiência. E já vivi, inclusive, há anos, muitos anos atrás, dentro da minha casa. Não é de ficar falando mal dos outros, mas de trazer para dentro de casa situações para resolver que eram angustiantes, tristes. Um dia eu e minha esposa botamos uma lei dentro da nossa casa. Tem coisas que nós não conversamos dentro de casa, muito menos à mesa da refeição. Faz mal para a gente. Nós olha, já tem muitos anos que o lixo dos outros não entra dentro da minha casa. E olha, já teve situações que eu tive por um fio de convidar a pessoa a se retirar da minha casa, porque foi lá para fazer fofoca. Não mandei sair, mas nem precisou. Porque no meio da conversa eu virei para ela e perguntei, você sabe se isso é verdade mesmo? Não, mas é que a gente precisa prestar atenção. Falei, tá certo, isso que você está me contando. O que eu posso fazer em relação a isso? Ai, Márcio, eu não sei. Falei, então eu tenho um pedido para te fazer. Por favor, não me conte. Porque se o que você vai me dizer
só serve para destruir a imagem da pessoa, eu prefiro não saber, porque a pessoa não se resume a esse mal que você vai me contar. E eu prefiro ter um bom conceito dela e amá-la a partir das qualidades, não só com as qualidades, mas a partir das qualidades, do que toda hora ver a pessoa a partir dos defeitos. Quando você ouvir algo a respeito do que alguém fez de errado, a pessoa estiver falando para você, não ouça até o fim. Sabe? Eu achava que eu tinha que escutar. Aprendi isso com um santo que está nas raízes da canção nova. São Francisco de Sales. No seu livrinho Filoteia ele dizia, quando você souber que tem alguém fazendo errado em tal lugar, não vai lá não. Não Fica vai. quietinho, né? E a gente tem gana por saber o que a pessoa está fazendo de errado, até para atuar como polícia. Policiar a pessoa, vigiar, cercar. Não ouça até o fim o que estão dizendo do que o outro fez de errado, do mal que a pessoa fez para você. E tente esquecer aquilo que você ouviu. Porque senão você sempre vai lembrar da pessoa a partir daquilo. Procure lembrar da pessoa a partir das suas qualidades e dos seus acertos. Já encerrando aqui, eu digo para você, lembre da sua esposa pelas coisas positivas que você viveu com ela. Quantos acertos, quantas qualidades essa mulher tem, quantas virtudes. E aí a gente reduz a pessoa a um defeito. Eu não quero viver ao lado dessa mulher faladeira. Mas é a faladeira que te cuidou quando você estava doente. É a faladeira que passou a necessidade do seu lado sem ficar reclamando. É a faladeira que foi trabalhar para poder complementar a renda familiar. É a faladeira que te defendeu diante das pessoas que te atacavam. É a faladeira que esteve ao seu lado, mesmo contra a sua família de sangue, estava contra você. É a faladeira que te deu filhos que você ama. E que cuidou desses filhos para que você pudesse trabalhar sossegado. Oh, minha querida, lembre do seu marido a partir dos acertos. Ele errou comigo. Ele não podia ter dito isso para mim. Quantas vezes esse homem saiu de casa, debaixo de sol, debaixo de chuva, trabalhou, se esforçou como podia e não podia para trazer o sustento dentro de casa, aguentando humilhação de chefe, trabalhando naquilo que ele não queria. Quantas vezes esse homem afundou dentro de casa em preocupações, às vezes rude, agressivo, porque estava preocupado, porque ele não sabia se naquela semana, se no mês seguinte, ele teria um emprego, ele teria como pôr comida dentro de casa. Meu marido não foi amoroso comigo, mas quantas coisas boas ele fez para você. Seus filhos, quantas qualidades, quantos acertos, as pessoas boas da sua vida, que a gente não permite errar. No dia que a pessoa erra, a gente fecha a porta para a pessoa, não quero mais saber de você. Não. Cuide das pessoas a partir das suas qualidades e dos seus acertos. Você quer falar dos outros? Pode falar, fale à vontade. Solta a língua, mas fale coisas boas. Publique o acerto das pessoas. Publique aquilo que as pessoas têm de bom. Vamos fechar os nossos olhos um pouquinho. Coloque as mãos sobre o seu coração. E vamos pedir a nosso Senhor que venha curar o nosso coração das feridas que nos causaram e das feridas que nós causamos pelas palavras que nós dissemos. Às vezes a ferida que nós causamos com o que a gente diz, às vezes fica evidente e às vezes não dá para notar, mas o estrago está lá. E porque a gente não vê, não significa que não foi nada. Não significa que o outro não está sofrendo pelo que a gente disse. Quantas vezes a gente tem dentro de casa um marido sofrendo, uma esposa sofrendo, um filho sofrendo, um pai sofrendo, e a gente não lembra mais porque não está evidente, mas foi aquela palavra, foi aquela situação, foi aquela circunstância em que nós agimos de maneira que feriu aquela pessoa. A ferida causada por uma bala pode ser curada, mas o ferimento causado por uma língua não fecha se Deus não curar. Por isso nós estamos pedindo agora, Senhor, que nos dê essa graça. A graça da cura do nosso coração pelas coisas que nós escutamos. Peça ao Espírito Santo para trazer a sua mente agora, nesse momento de oração.
aquelas palavras que você ouviu e que tanto marcaram você e que você nunca esqueceu e que você talvez tenha dito que nunca iria esquecer. Peça ao Senhor para apagar essas palavras. Peça a Ele para curar o seu coração. Peça a Ele para dar a graça também a você de pôr um cabresto na sua boca, de controlar as palavras, porque a sua perfeição vem por aí. Começa e se consolida pelo controle sobre a sua língua. Mas vamos pedir também ao Senhor que cure aquelas pessoas que nós ferimos. Vamos orar, meus irmãos. Todos nós, vamos orar agora um pouquinho. Cura, Senhor Jesus. Tantas palavras malditas que foram sendo enraizadas na vida dos teus filhos. Que hoje, Senhor, pelo poder da tua palavra proclamada, esses teus filhos tenham a graça, Senhor, de serem libertos de tudo aquilo que eles foram tomando como verdade, de toda a morte sobre eles, Senhor, causada por más palavras. Enquanto Márcio ia rezando, era esse sentimento no meu coração. Que você faça esse exercício hoje de ir colocando num papel tudo que você já disse sobre você mesmo, mas também tudo aquilo que você já escutou e que está enraizado aí no seu coração. Se necessário, busque um sacerdote para confissão. Perdoe aquele que disse isso para você, mas que hoje você tome a graça da vida, da libertação que o Senhor está fazendo pelas palavras malditas. Que você seja o protagonista de palavras benditas na sua vida, do louvor na sua vida, mas também na vida daqueles que estão ao seu redor, naqueles que estão aí, talvez já te prejudicaram, né? Mas que você tenha essa decisão de guardar, enquanto você ia dizendo, Márcio, guardar, né? E vinha São Domingos Sábio. São Domingos Sábio falava, né? Antes morrer do que pecar. Então, antes calar do que pecar, né? Antes calar do que matar o outro. Antes calar do que ofender o outro, prejudicar. E eu peço, Padre, que o Senhor cante para nós, que nessa moção, né? Aqueles que estão em casa, aqueles que estão nos acompanhando, reze conosco neste momento. Antes de nós cantarmos, né, vinha muito forte um ditado popular, né? Boca fechada não entra mosquito. Eu aprendi isso lá no berço, lá com os meus pais, com a minha mãe, Dona Terezinha, tá lá em Caçapava rezando com a gente. Meu papai, João Luiz, boca fechada não entra mosquito. A gente precisa exercitar, muitas vezes, a gente ficar quietinho, não é? Porque, infelizmente, às vezes a gente sai de forma muito destravada. Então, quero mesmo que você vá rezando, pedindo isso, o dom de silenciar dentro daquela situação aí na sua casa, que de repente a sua palavra não vai edificar, porque os corações estão fechados. O seu silêncio vai abençoar. Pede a graça de silenciar naquela discussão que é tão recorrente, vira e mexe. Vocês estão em contínua, né, discussão entre pais e filhos, entre esposos. Vai pedindo a graça. É um dom de Nossa Senhora, né? O dom de ser silenciosa, de ser silencioso. Pede isso sobre você, sobre a sua casa. Se não vai edificar, se não vai abençoar, que a gente silencie, porque infelizmente também vinha isso muito forte ao meu coração, né? Para todo linguarudo tem um orelhudo, não é? O Márcio falava, né? Da cadeirinha, deixa eu escutar, que bacana, né? Infelizmente, para todo linguarudo existe um orelhudo. Então pede a graça agora, nós estamos rezando, pede a graça agora. Se você não é o linguarudo, mas se você é o orelhudo, pede a graça a Nosso Senhor para você ser transformado. Não ofereça o seu ouvido para o linguarudo, não ofereça o seu tempo para escutar aquele que não traz uma palavra de edificação sobre a vida alheia. Não permita que a partir de você isso seja proliferado, que isso seja fomentado. É o que nós pedimos. E para que a gente seja curado, para que a gente
tenha uma língua que abençoe, uma boca que traz palavras que vão edificar, abençoar. Vamos invocar o nome de Jesus. Vamos declarar nesta manhã que Ele é o amor da vida da gente. Se alimente do nome de Jesus, se alimente da presença dEle.